Se você ficou com dúvida de como montar a imagem de um objeto diante de um espelho esférico côncavo, que é a parte espelhada e a parte interna da nossa circunferência, e conhecer as suas características, esse vídeo vai mostrar para vocês como você montar, como você colocar as características e te auxiliar nos seus estudos, tá certo? Vamos lembrar que o nosso espelho é um espelho esférico. Ele veio no caso de uma circunferência e cortamos uma parte. Para a gente informar se a parte espelhada é a parte interna ou externa, vai aparecer no caso três traços. Esses traços informam para mim qual é a parte fosca, que não é espelhada, e a parte, no caso, que é espelhada. Vamos marcar um ponto. Esse ponto, no caso, é o vértice, que vai dividir nosso espelho, a parte de cima, a parte de baixo, igualmente. Aqui não vai estar perfeitamente igual, porque eu estou trabalhando sem régua. Vamos passar uma linha, onde essa linha é o que vamos chamar de eixo focal, tá certo? O objeto será colocado acima desta linha aqui. Este ponto é o que chamamos de vértice. Do vértice até um ponto, vamos chamar no caso de foco. E o mesmo tamanho é o que chamamos no caso de centro. O foco é onde os feixes, as retas luminosas vão ter que passar por ele, tá certo? E o centro é o centro da nossa circunferência. O objeto pode ser colocado aqui em cima, será colocado aqui em cima e pode ser colocado nesses pontos. Primeiro ponto, antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. Não pode ser colocado no vértice porque o vértice é o espelho. Então, antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. O objeto será colocado nesses pontos. Agora, a sua imagem. Se eu coloco o objeto no centro, a imagem vai ser formada exatamente embaixo do centro. Exatamente embaixo. E vocês vão perceber que ela vai ser formada do mesmo tamanho, só que invertido. Não vai estar com, vamos dizer, com essa parte para cima. Ela vai estar, no caso, o contrário, tá certo? Invertida. Então, se eu coloco o objeto aqui no centro, a sua imagem é formada aqui embaixo. E olha o que acontece. Quando o objeto vai se aproximando do espelho, o objeto vai se afastando do espelho e aumentando de tamanho. Lembra? O objeto é colocado no centro e é igual montada a sua imagem embaixo, só que invertida. À medida que o objeto vai se aproximando do espelho, a sua imagem vai se afastando e ficando cada vez maior, até o objeto chegar exatamente no foco e a imagem sumir, tá certo? Então, se eu coloco o objeto no centro, a imagem é formada aqui embaixo, do mesmo tamanho, só que invertida. No momento que a gente vai aproximando o objeto do espelho, ela vai se afastando até ela sumir. Se a gente aproximar cada vez mais, ela reaparece nesse ponto aqui, ó, tá certo? E aí, no caso, a gente tem a formação. Se eu coloco o objeto no centro, a imagem é formada aqui embaixo. Mas se o objeto, ao invés de se aproximar, ele se afastar, aí, no caso, a imagem vai se aproximando do espelho. Então, a brincadeira é o seguinte, objeto no centro, imagem exatamente no centro. Se o objeto se aproxima, a imagem se afasta. Se o objeto se afasta, a imagem aproxima. Tá certo? Vamos fazer, no caso, aí a montagem para a gente ver. De novo, como eu não estou com régua, a imagem vai ficar, no caso, mais próximo possível para a gente ver como é que acontece. Vamos colocar um objeto em um ponto entre o C e o F. Vou colocar, no caso, o meu objeto aqui. Ó. Vou colocar o objeto neste ponto aqui, tá certo? E aí vamos passar duas linhas. A primeira linha, eu vou colocar ela indo direto, paralelo com o eixo até o espelho. Ela pega esse sentido aqui e ela vai voltar pelo foco. Ela volta aqui, ó, passando pelo foco, tá certo? Então ela vai paralelo ao eixo do espelho e ela volta pelo foco. A segunda, ela vai pelo foco. Então ela vai aqui, ó, pelo foco,
olha aí aqui, ó, pelo foco, e ela volta paralelo ao eixo, tá certo? Então, ela voltaria mais ou menos por aqui. Neste cruzamento entre as duas, é onde é que vai formar a imagem. A imagem será formada aqui, ó. Então, lembra o que eu disse a vocês? Se o objeto se aproxima do espelho, a imagem se afasta do espelho. Ela vai ficar maior, ela vai ficar, olha, invertida, tá certo? E vai ser chamada de real. Então, você vai ver que o objeto colocado entre C e F, à medida que o objeto sai do centro em direção ao espelho, a imagem se afasta do espelho. E o que acontece com a imagem? Ela fica invertida e bem maior do que o objeto, tá certo? Vamos mudar isso novamente, fazer ela ficar o objeto antes do centro. Vou apagar aqui, ó, tá certo? Apagando aqui, não vou fazer nenhum corte no vídeo não, né? Vamos colocar desse jeito. Vou colocar o objeto aqui, ó. Tá aqui. O meu objeto vou colocar antes do C. O que foi que eu disse? Se o objeto se afastar do espelho, a imagem se aproxima do espelho, tá certo? Então vamos, no caso, montar. Vou colocar aqui meu objeto, né? Um objetozinho colocado ele maior, aqui, vou botar ele nesse ponto. Primeira reta, paralelo com o eixo, volta pelo centro. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Ela vai paralela, tá certo? Ao eixo, tá aqui, ela vai paralela ao eixo e ela volta pelo foco. Tá aqui, ó, voltando pelo foco. Vamos, no caso, para a segunda. A segunda, ela vai pelo foco, aqui ela foi pelo foco, tá certo? E ela volta paralelo ao eixo. Ela vai voltar aqui, ó, tá certo? E aí, esse ponto de encontro é o ponto do encontro onde é que vai formar a imagem. Olha a imagem sendo formada aqui. E olha o que aconteceu. Como a gente tinha falado, se o objeto se afasta do centro, a imagem vai se aproximando. E o que acontece? Ela fica invertida e menor, tá certo? Então, se você coloca no centro, ela é formada embaixo do centro. Se você pegar o objeto e afasta, a imagem se aproxima. E como ela se aproxima? Pequena, de cabeça para baixo, ou seja, invertida. Se você pega o objeto e aproxima do espelho, a imagem se afasta. E se afasta como? Invertida e maior do que o objeto, certo? Já que a gente conferiu com as nossas setas, deixa eu colocar aqui como vai ficar, tá certo? A dica que eu disse para vocês. Aqui vai ficar o nosso espelho, a parte que vai informar que essa daqui não é a parte espelhada, é a parte interna, tá certo? É um espelho côncavo. Vamos passar aqui o nosso eixo. Aqui vai ficar o vértice, aqui vai ficar o foco, aqui vai ficar o centro, ok? Vamos lembrar que o objeto fica esse ponto antes do C, em cima do C, entre o C e o F, em cima do F e entre o F e o V. Então, eu vou pegar logo, no caso, esses dois pontos aqui, ó, em cima do C e exatamente em cima do F. Quando ele estiver em cima do C, a imagem ela vai ser formada com o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho vai ser, no caso, igual, tá certo? Será o mesmo tamanho, então ele vai ser igual. Né? Deixa eu colocar aqui para ficar exatamente nesse ponto. Ele vai ser, no caso, igual, certo? E ela vai ser, no caso, invertida. Invertida. E vou colocar aqui para dar espaço. E ela vai ter, no caso, o mesmo tamanho, o tamanho é igual, ela vai ser invertida e ela vai ser real, tá certo? Nesse ponto é igual, invertida e real. Neste ponto aqui, ela não vai aparecer, não tem imagem, não tem imagem, não vai ter imagem, certo? Você vai colocar também o seguinte, ó, antes do C para cá, tá certo? Depois do C até chegar o foco e do foco até o espelho. Então lembra, antes de C, em cima do C,
entre o C e o F, não pode chegar no F, tá certo? Vai ficar só bem próximo a ele, em cima do F e do F até o espelho. Daqui para cá, o que é que ela vai ser? Ela vai ser, quando o objeto for colocado em qualquer ponto daqui para cá, o tamanho dele vai ser menor. Ele vai ser o quê? Invertida. Vai ser, no caso, invertida. E ela vai ter o quê? No caso, quando a gente colocar, ela vai ser real. Certo? Daqui para cá, ela vai ser, no caso, quando o objeto for colocado aqui, ele vai ser maior. Ele vai ser o quê? Invertida. E ela vai ser o quê? Real. Real, certo? E quando ela estiver depois do foco, ela sempre vai ser, no caso, maior, ela sempre vai ser virtual, e ela sempre vai ser direta. Tá certo? Então, vocês pegam, no caso, essa informação aqui, ó. Você pode decorar, né? A gente decora, depois a gente vai assimilando e depois a gente fixa a nossa informação. Você pode lembrar o seguinte, tá certo? Vê, presta atenção. O que é que você pode pegar a partir daqui e facilitar também a tua vida? Imagina no foco. O foco não aparece imagem nenhuma. O foco não tem imagem nenhuma. Aí você percebe que do foco para trás, todas elas são invertidas. Aonde você colocar o objeto do foco para trás, ou seja, antes de chegar no foco, todas elas são invertidas. Todas elas são reais. Perceberam aí? Todas elas são invertidas, todas elas são reais. Então você percebe, ó, invertida, invertida, invertida. Real, real, real. Se você colocar aqui, aqui ou aqui, todas elas são invertida, 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 real, real, real. Agora ela é pequena, igual e grande. Se eu colocar o objeto aqui, a imagem é menor. Se eu colocar o objeto aqui, a imagem é igual. Se eu colocar o objeto aqui, a imagem é maior. Então você pega essa informação e fixa. O F não tem imagem. O F, a imagem some. Do F para trás, todas são invertidas. Invertida, invertida, invertida. Todas elas são reais. Real, real e real. Tá certo? Só que aqui ela fica menor, aqui ela fica igual, aqui ela fica maior. Tá certo? Do F não existe. Do F para trás, todas elas são invertidas. Todas elas são reais. Só que pequeno, igual e grande. Menor, igual e maior. E do F até o espelho só tem um tipo. Maior, virtual e direta. Só tem um tipo, tá certo? Então, pega essa informação aqui, né? Lembra que é até chegar o F, tá certo? Você tem, no caso, essas características. Você pega a imagem do F e faz, opa, se estiver exatamente no F, não tem imagem. Do F para trás, todas são invertidas. Todas as imagens são reais. Só que aqui ela é pequena, aqui ela é igual, aqui ela é maior. E do F até o espelho só tem um tipo, maior, virtual e direta. Tá certo? Eu espero que essa informação tenha ajudado vocês. Pegue esse gráfico, esse infográfico aí, que você vai, no caso, auxiliar a montagem que vocês estão fazendo e resolver os problemas de teoria sobre as imagens e as características da imagem diante de um espelho côncavo, um espelho esférico, que são, no caso, essas daqui. Não tem imagem, daqui para trás todas são invertidas, todas são reais, pequeno, igual, maior. Tá certo? Um abraço, até mais!